versículo 21. Livro de 1 Reis, capítulo 18, versículo 21. Glória a Deus. Amém. Primeiro livro dos Reis, capítulo 18, versículo 21, nos diz assim: Então Elias se achegou a todo o povo e disse: Até quando cocheareis entre dois pensamentos? Se o Senhor é Deus, segui-o. E se Baal, segui-o. Porém o povo não lhe respondeu nada. Então disse Elias ao povo: Só eu fiquei por profeta do Senhor, e os profetas de Baal são 450 homens. Deem-se, pois, 2 bezerros, e escolham para si um dos bezerros, e dividam em pedaços e ponham sobre a lenha. Porém, não lhe meta fogo, e eu prepararei outro bezerro, e eu o porei sobre a lenha, e não lhe meterei fogo. Então invocai o nome do vosso Deus, e eu invocarei o nome do Senhor. E há de ser que o Deus que responder por fogo, esse será Deus. E todo o povo respondeu e disse: É boa esta palavra. Amém, irmãos? Podemos assentar. Irmãos, nós estamos diante de inúmeros desafios na nossa vida. Muitos desafios estão à nossa frente, está na nossa casa, na nossa família, no trabalho, na igreja. Sempre estamos enfrentando desafios. O profeta Elias, aqui, ele tinha um desafio grande pela frente. Por quê? Os irmãos sabem que o povo de Israel, a nação de Israel, nos dias de Elias, se corrompeu muito por causa da idolatria. Os irmãos já ouviram falar muito sobre Acabe, sobre Jezabel, um monarca que deixou a desejar, escolhido para comandar o povo de Deus, para comandar o povo de Israel, mas que deixou a desejar, casando-se com uma rainha pagã, uma rainha lá de Samaria, do reino do norte, e lá adorava-se muito Baal, deus de Azera, ou Azerá. E a Bíblia nos diz que ela trouxe toda a idolatria para dentro de Israel. Ela trouxe todo tipo de idolatria para dentro de Israel, o povo considerado o povo de Deus. E o que aconteceu? O povo ficou o quê? Dividido. Igual Elias fala aqui no versículo 21. Até quando vocês vão cochear entre dois pensamentos? Se Deus é Deus, seguiu. Se Baal é Deus, seguiu. Então Elias viu que o povo estava dividido em adoração, em confiança. Eu estava até falando para o Elias, o diácono Elias: irmãos, nós nunca enfrentamos uns dias tão difíceis como estamos enfrentando hoje. Eu estou com 32 anos de fé, 29 anos pregando. Eu nunca enfrentei na minha vida, nesses 29 anos pastoreando, que nós estamos enfrentando hoje com respeito ao povo. Há um declínio muito grande. O povo está, aqui era o povo de Deus, cocheando entre dois pensamentos. O que é estar cocheando entre dois pensamentos? É que a pessoa não tem certeza do que ela quer.
ela não tem certeza de tomar uma opção e dizer, é essa aqui, pronto, e acabou. Então elas ficavam, se Deus fizesse um milagre, era Deus. Se Baal fizesse, eles iam após Baal. Então o povo ficou dividido, o povo falou assim, espera aí, o rei é do rei de Israel, a rainha, Jezabel, é a esposa do rei. Acabe adora o Deus verdadeiro, adorava, né, até então. A rainha adora o Deus Baal, o Deus de Azera ou de Azerá, e então o que tem nós adorar também? Nós podemos adorar os dois. Nós podemos adorar a Deus e adorar o Deus também de Jezabel. Só que, irmão, isso provocou a ira de Deus. Eu estava comentando com o diácono Elias. Hoje, nós estamos tendo que fazer missões dentro da igreja. Você notou isso? Você notou que nós estamos fazendo missão dentro da igreja para segurar os que estão dentro para não sair? E aqui Elias estava fazendo isso também, ele estava lançando um desafio para que o povo reconhecesse que Deus é o Senhor. E o povo hoje está dividido. Porque, irmãos, eu não posso seguir a Jesus, eu não posso seguir a Deus pelos milagres. Eu não posso seguir a Deus pela prosperidade de Deus na minha vida. Eu não posso. O dia que não tiver mais prosperidade, o dia que não tiver mais milagre, eu não sigo a Deus. Eu não posso seguir a Deus por causa das revelações de Deus. Porque o dia que não tiver revelação, eu não sou crente. Eu tenho que servir a Deus pela confiança que eu tenho no poder da sua palavra. E Elias nos mostra aqui o quê? Olha, o povo está cocheando entre dois pensamentos. O povo está indo no culto de Deus, mas também está indo no culto à idolatria. O povo está indo adorar Deus, mas ao mesmo tempo está indo adorar Baal. Eu te pergunto, está diferente de hoje? Hã? Não está diferente não, irmãos. Quantos que deixam, ou adoram a Deus, entre aspas, e sai da adoração a Deus e vai praticar outras coisas, vai adorar outros deuses, né? Ídolos que criaram no seu coração. Aí Elias fala, peraí, está errado esse negócio. Eu conheço o Deus que eu sirvo. O Deus que eu sirvo não mistura. O Deus que eu sirvo não divide a glória dele com imagem de escultura. O Deus que eu sirvo, ele não divide a glória dele com homens. O Deus que eu sirvo, ele é verdadeiro. Ainda que eu não vejo, mas eu posso senti-lo. Ainda que eu não consigo contemplar, mas ele está presente. E agora o povo está precisando de uma estátua, está precisando de uma imagem para se considerar Deus, para adorar em busca de uma resposta. Elias não aceitou. Elias não aceitou, está tudo errado. Sabe por quê, irmãos? A rainha Jezabel, ela era matadora de profeta, ela era derrubadora de altar de Deus, dentro de Israel. E o que aconteceu? A Bíblia nos diz que ela infiltrou essa idolatria no reino de Israel para afrontar a Deus, para afrontar o Senhor. Só que ela não sabia que tinha um homem de Deus que tinha compromisso com a palavra, que tinha compromisso com o céu. Eu te digo aqui nessa noite, na direção e na unção do Espírito, o teu compromisso não é com terra, o teu compromisso é com o céu. Passe o que você passar, enfrente o que você enfrentar, o seu compromisso é com Deus, o seu compromisso é com o céu. E Elias então fala assim, espera aí, eu estou vendo que o povo uma hora está orando, outra hora está rezando. Eu estou vendo que o povo uma hora está buscando a Deus, está buscando o fogo de Deus, outra hora está acendendo vela. Esse negócio não está certo.
Espera aí, gente, vocês estão errados. Pode parar com esse negócio de vela, pode parar com esse negócio de adoração, de levantar altar a Baal. Vocês estão cocheando entre dois pensamentos, vocês têm que decidir, vocês estão provocando a ira de Deus. Vocês estão provocando a ira de Deus, prostrando diante de algo que não pode fazer nada. Vocês estão prostrando diante de alguém que na hora que a coisa apertar, vocês já estão sozinhos. Então Elias reuniu eles e falou assim, é o seguinte, gente. Se Baal é Deus, seguiu. Mas se Deus é Deus, seguiu. E o que o povo falou? Nada. O povo na hora não respondeu nada. No versículo 21 fala aí, ó. Porém o povo não lhe respondeu nada. Eles podiam responder o quê? Espera aí, profeta. Nós vamos ficar com Deus. Nós vamos ficar com o Senhor, porque quem tirou o povo do Egito, quem guiou o povo na trajetória do deserto, foi Deus, não foi Baal. Quem abriu o mar vermelho, foi Deus. Quem preparou maná, quem preparou codornizes no deserto, foi Deus. Quem preparou água, aonde não havia nem nascente de água, foi Deus. Então nós vamos ficar com Deus. Mas ninguém decidiu, irmãos. Ninguém tomou uma decisão, ninguém se optou, ninguém falou nada. Todo mundo ficou calado. Aí o Elias viu que o coração do povo já estava o quê? Confundido. O coração do povo já estava confundido. Por causa do quê? Por causa de Baal. Por causa desse Deus. Então, no versículo 22... Elias fala assim, então disse Elias ao povo, só eu fiquei. Jezabel matou os profetas do Senhor. Mas os irmãos sabem que nesse contexto aqui, Elias não sabia que não tinha ficado só ele. Tinha ficado só Elias? Não. Quantos que ainda não tinha prostrado e nem comido na mesa de Jezabel? 7.000 profetas, 7.000 fiéis, que não eram comprados por Jezabel, porque os profetas de Jezabel, os profetas de Baal, era tudo comprado, irmãos. Eles tinham que profetizar o que Jezabel queria, eles tinham que profetizar o que Acabe queria, então eles não eram comprados, e Elias não era comprado, irmãos. Elias foi chamado por Deus, então o compromisso dele era com quem? Com Deus. Só que os profetas, eram 400 profetas de Baal, 450, fora os de Azera que era 400. Daria um total de 850 profetas falsos, contra um verdadeiro. Contra um verdadeiro. Por isso que eu te digo, irmão, o falso é mais do que o verdadeiro. O crente fiel, ele é bem menos do que o crente infiel. Tem mais infidelidade no meio do povo de Deus do que fidelidade. Ou não? Tem. Tem mais gente que anda errado do que gente que anda certo. Não, pastor, todo mundo anda certinho, bonitinho. Não anda. Porque senão, Elias não falava isso aqui. Espera aí. Só ficou eu, do profeta do Senhor. E os profetas de Baal são 450. É o seguinte, pega 2 bezerros. Vocês vão pegar 2 bezerros. E vocês vão preparar esse bezerro e vai colocar sobre a lenha. Mas não meta fogo. Eu vou pegar o segundo bezerro e vou colocar sobre a lenha. E não vou pôr fogo. É duro esse desafio, irmãos? Você teria coragem de fazer esse desafio? Hã? Você teria fé para fazer esse desafio, sim ou não? Qual o desafio? 850 contra 1. 800 clamando de um lado e 1 clamando de outro lado. Na proporção humana,
Elias estaria sem chances. Só que 850 clamavam Deus que não pode ouvir. Tem boca, mas não fala. Tem ouvido, mas não ouve. Tem olhos, mas tem perna, mas tem mão, mas não apalpa. E Elias estava diante do Deus que criou céus e terra. E agora, irmãos? Elias fala, olha, é o seguinte, versículo, aí quando Elias falou isso, irmão, versículo 24, então, invocai o nome do vosso Deus, e eu invocarei o nome do Senhor, e há de ser que o Deus que responder por fogo, esse será Deus. E aqui o povo respondeu, lá não, lá o povo ficou calado, mas aqui o povo respondeu, e qual foi a resposta do povo? É boa essa palavra. Era boa mesmo? Era boa mesmo essa palavra? Era um desafio. Era um desafio. O povo falou, porque eu acho que o povo, irmão, me olhou assim, 850 contra 1, sem chance. Sem chance. Sem chance, Eduardo. 850 contra 1. Na proporção humana, Elias já perdeu. Só que nós não olhamos, irmão, com os olhos humanos. Não esqueça. O crente não anda por vista. O crente anda por fé. Nós não andamos por aquilo que nós vemos. Nós andamos por aquilo que nós não vemos. Que isso, pastor? Quem aqui já viu Jesus? Quem aqui já viu Deus? Quem aqui já viu o Espírito Santo? Mas por que vocês estão aqui então? Fé. Pela fé. Eu nunca vi Jesus. Eu não tive com Jesus. Vocês não tiveram com Jesus. Mas nós acreditamos que Ele está conosco, porque foi Ele quem prometeu. E eis que eu estou convosco. Quantos dias? Todos os dias, até a consumação do século, ou seja, até o final de tudo. Eu vou estar com vocês. Então, Elias falou, peraí, eu sei quem me chamou. Eu estava numa cidadezinha, Tisbe, é uma cidadezinha pequenininha. Eu estava lá e Deus foi lá em Tisbe, me chamou e me trouxe para profetizar aqui. Então, o Deus que me chamou é o Deus que patrocina a minha chamada. Não importa o que vai me acontecer, mas eu vou lançar o desafio. Vocês podem pôr o bezerro de vocês e eu dou a chance para vocês começar. Se Baal responder, eu nem vou clamar, porque Baal já respondeu. Então vocês começam. Porque se Elias começasse, ficaria sem graça, né? Ficaria sem graça, porque Elias só ia falar, Deus, manda fogo. O fogo descia. Mas Elias falou, começa vocês primeiro. Deus pediu para Elias começar primeiro, para mostrar, irmão, que os ídolos nada faz. Nada faz. Eu estava olhando aqui para esse ventilador, ele faz mais do que um ídolo. Ele me sopra, me joga vento, me refresca. O ídolo nada faz. E Elias falou, peraí, o desafio está lançado, vocês podem preparar o altar. Aí eu fico imaginando, né? 850 homens, irmão Frank, tudo reunido, sem chance. A hora que nós clamar, Baal vai mandar fogo, e esse profetinho de Metirela aí vai ficar envergonhado. Você vai ver, é um grito só e Baal vai responder. Elias, começa vocês. Aí veja, versículo 26, tomaram o bezerro que eles deram, e o prepararam, invocaram o nome de Baal, desde que hora? Desde manhã até, esse manhã aqui, irmão, é da alva, das 6 da manhã mais ou menos, até, quantas horas de oração? 6 horas.
Você imagina, orando para um Deus que não responde. E nós não oramos nem 5 minutos, Mantiquinho, às vezes, para um Deus que responde. E eles oraram 6 horas a um Deus que não responde. Você pensou, você 6 horas pedindo uma cadeira. Cadeira, me ajuda, cadeira. E a cadeira não vai fazer nada, ela nem te vê. Ela é inanimável, ela não tem vida. Assim era o Deus Baal, faz alguma coisa. Eles começaram de manhã. Estamos aqui, ora um pouco aí que eu não estou aguentando mais não. Baal. Aí, irmãos, veja bem. Desde manhã até o meio-dia dizendo: Baal, responde-nos. Porém, nem havia voz, nem quem respondesse. E saltavam sobre o altar que tinha feito. Veja bem, eles começaram a saltar. Começaram: Baal, responde aí, me ajuda. Manda um e-mail aí, manda um zap aí. Fala alguma coisa. E o que aconteceu? Nada. Uma pedra não tem poder de responder? Vai, fala alguma coisa. Aí eles começaram a saltar em cima do altar, irmãos. Começou a pular em cima do altar. Responde, Baal. Nós estamos ficando envergonhados, Baal. E tem aqueles que gostam de puxar, né, a sardinha para lá. Responde, Baalzinho. Para ver se sensibilizava Baal. Mas como que você vai sensibilizar um monte de pedra? Como que você vai sensibilizar algo que não anda, algo que não fala, algo que não mexe? E todo mundo começou: peraí, está errado isso aí, ué. Está errado. Aí no versículo de número 27, sucedeu que ao meio-dia, que horas? O Elias acho que ficou com dó deles. Eles vão morrer de tanto gritar. Porque a gente vai gritando, irmão, gritando. E a tendência é o quê? Até desmaiar, de tanto cansaço. De tanto cansaço. Você pensa, 1 hora de pregação que a gente faz, irmãos, uma pregação de 1 hora que a gente faz equivale a 8 horas de trabalho, de tanto desgaste que dá. De tanto desgaste que traz. Aí, Elias, sucedeu que ao meio-dia Elias fazia o quê? O que Elias fazia? Zombava. Engraçado, hoje se você falar alguma coisa, te processam, te leva preso. Elias zombava. E qual era a zombação de Elias? Olha o que Elias falava: clamai em alta voz, grita mais alto. Irmãos, eles iam gritar até hoje, nos dias que nós estamos. Há quase 3.000 anos, há quase 4.000 anos atrás, eles iam estar gritando até hoje. E Baal ia estar no mesmo lugar e eles estariam morrendo. Grita mais alto. Grita em alta voz. Porque ele é Ele é o quê? Só que aí está um Deus com quê? Letra minúscula. Que não é então Deus. Porque o Deus que eu conheço, Ele é um Deus grandão. Ele é um Deus forte. Ele é um Deus que enche o céu, enche a terra. É um Deus que traz as galáxias. É um Deus que traz os planetas. É um Deus que traz o mar, a terra, na palma da mão. A mão do Senhor é uma concha que mede a terra. Você imagina que tamanho de Deus que é esse? Irmão, o seu Deus não é pequeno. O nosso Deus não é pequeno. Pode dizer aí para o seu irmão aí: irmão, o nosso Deus é grande. O nosso Deus é grande. O problema nosso é que nós colocamos os nossos problemas maior do que Deus.
Eu amo quando Davi fala assim, irmão. Eu amo quando Davi fala. Davi fala assim, ó. Alguém fala, ó, tem um gigante afrontando o povo de Deus. O Davi não conseguia ver gigante. Ele via gigante? Ele via gigante? O que ele via? Ele fala assim, ó, eu vejo um incircunciso. O que é incircunciso? Que não tem parte na promessa. Porque o que faz parte da promessa, da aliança passada, tinha a circuncisão, tinha que ser circuncidado. E Golias não era circuncidado, então ele não fazia parte da promessa. E Davi fala, eu faço parte da promessa. Eu vou rachar a cabeça desse cabeçudo agora. Por quê? Porque ele tinha um Deus grandão, um Deus. As crianças até cantam, né? Um Deus grandão. Um Deus grandão. Aí tem crente que chega. Ai, pastor, a luta lá em casa está tão grande. Eu não estou querendo nem ir na igreja mais. A luta dele é maior do que Deus. A doença que ele está enfrentando é maior do que Deus. Mas não se esqueça que tem um Deus grande, com as mãos estendidas, pronto para abençoar, pronto para curar, pronto para sarar, pronto para libertar. O problema nosso é que nós não queremos desafio, irmão. Nós queremos tudo de mão beijada. Sabia? Nós queremos tudo nas mãos. Tudo nas mãos. Nós estamos hoje vivendo uma fé miojo. Instantâneo, rápido. E fé não é rápido. Fé, às vezes, a tua petição pode demorar 25 anos para Deus responder. Ou Deus pode responder em 30 segundos. Você entendeu? Então é o Deus que nós servimos. Aí Elias fala assim, ó, grita, ele não é Deus? Pode ser que esteja o quê? Pode ser que esteja falando, ou que tenha alguma coisa, deve que está fazendo alguma outra coisa, e ele não pode parar a coisa que ele está fazendo para atender os 6. Agora o nosso Deus é tão grandão, que ele não para nada para atender nós. Nós podemos ser 8 bilhões de pessoas, Deus está atendendo-os todos ao mesmo tempo. Deus está socorrendo todos ao mesmo tempo. Esse que é um Deus, irmãos. Aqui, hoje nós estamos aqui, um número mais reduzido. Mas se tivesse 200 pessoas aqui dentro, e se você fosse Deus, estivesse aqui em cima do altar, e os irmãos começassem a orar aí, você saía daqui com a cabeça desse tamanho e não queria nunca mais voltar aqui, eu não quero ser Deus mais não. Por quê? Ué, um pede uma coisa, outro pede outra. Um está com raiva do outro, irmão, Deus, acerta ele para mim, Deus. O Senhor faz alguma coisa para mim. Rebenta ele na esquina, Deus. É desse jeito. E Deus tranquilo. Deus não perde a direção. Então Elias fala assim, ó. Às vezes ele está fazendo alguma coisa e não vai poder parar para te atender. Olha aí. Ou que tenha alguma coisa a fazer, ou que intente alguma viagem, porventura dorme e despertará. Está fazendo uma viagem, ou ele está dormindo e vai despertar, grita, 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 grita. Versículo 28. E eles faziam o quê? Clamavam a grandes vozes e se retalhavam com... Ixi, aí já começou, irmão, o sacrifício humano. Aí já começou o sacrifício humano. Eles falaram, peraí, Baal não responde, ele gosta de sangue. Vamos derramar sangue. Vamos derramar sangue que ele vai atender. É o que você vê aí. Às vezes o inimigo está lá pedindo sangue. O inimigo, irmão, o que ele pede para a pessoa? O que você quer que eu faça? Eu quero que você destrói a vida daquele casal, que ele não fica feliz mais. A felicidade deles está me deixando triste. O que você quer para fazer? Eu quero sangue. Sangue de galinha. Eu quero sangue. É isso que ele quer. Para destruir, para desfazer.
Mas Deus, irmãos, aí a Bíblia nos diz que eles começaram a retalhar, com faca, com lancetas, conforme o seu costume, até derramarem sangue sobre si. E sucedeu que, passado o meio-dia, profetizaram eles, até a oferta de manjares que oferecesse. Porém não houve voz, nem resposta, nem atenção alguma. Irmãos, passou do meio-dia, chegou a hora da oferta de manjares da tarde, provavelmente umas 3 horas da tarde, e não tinha mais como eles oferecer, não tinha quem respondia, não tinha quem pudesse responder. Aí a Bíblia nos diz que Elias naquele momento, acho que ficou com pena deles. O que Elias fez? Versículo de número 30. Então Elias disse ao povo: chegai-vos a mim. E todo o povo já chegou a ele. O que Elias fez? Reparou o altar. Elias reparou. O que é reparar o altar, irmãos? Arrumar o altar, pôr em ordem o que está fora de ordem. Aí ele diz, chamou todo o povo, chegai-vos a mim. E todo o povo já chegou a ele. E todo o povo já chegou a ele. E reparou o altar do Senhor, que estava... Você sabe o que fala de altar quebrado? É relação que já não tem mais. Foi cortada. É igual você tem um celular, não tem? Você fala nele de graça. Em casa você tem Wi-Fi. Mas quando você sai para a rua, sai para viagem, o que você usa? Dados móveis. Se você não pagar os dados móveis, a sua conta, a sua fatura, todo mês, o que vai acontecer? Vai ser bloqueado. Vai ser cortado. Era o que Deus tinha feito com Israel. Vocês não estão correspondendo comigo o que eu correspondo com vocês. A nossa relação está quebrada. A nossa relação está cortada por causa de vocês. Aí Elias falou, peraí, para restabelecer a comunhão com Deus, eu vou ter que restaurar o altar. Aí a Bíblia nos diz que Elias, no versículo de número 31, Elias tomou quantas pedras? 12. Que simboliza o quê? As 12 tribos de Israel. Ele falou, eu vou reparar o altar. E, ó, irmãos, eu já dei um estudo aqui sobre isso. O significado das 12 pedras que Elias colocou no altar. Cada nome dos filhos de Israel, cada nome dos filhos de Jacó, tem um significado. E cada pedra que ele colocava era algo que ele estava colocando em dia diante do Senhor. Pedra do louvor, pedra da adoração, pedra da santificação. E por aí adiante. Aí Elias pegou as 12 pedras, conforme o número das 12 tribos de Israel, ao qual veio a palavra do Senhor dizendo, Israel será o teu nome. E com aquelas pedras edificou o altar em nome do... Outra coisa que eu aprendo com Elias, irmãos, é que o altar que eu edificar na minha casa, que eu edificar na igreja, tem que ser para o Senhor. Eu não posso edificar altar para mim ser uma estrela no meio do povo de Deus. Jesus não precisa que ninguém brilhe aqui para ninguém, irmão. O meu brilho tem que ser para Deus. Aqui não tem ninguém, astro, aqui não tem ninguém que é digno de passar pelo tapete vermelho. Não. Aqui todos nós somos dependentes. O Senhor fala assim, que nós resplandecemos como astro no mundo. E o astro não tem brilho próprio. Eu não tenho brilho próprio, você não tem brilho próprio. Para você brilhar, você precisa do brilho do sol da justiça. E o sol da justiça, quem que é? Jesus. Eu tenho que estar no sol da justiça, para que o brilho dele reflita em mim, e eu reflita para os demais. É isso. Aí Elias falou, peraí gente, vamos colocar aqui no altar, tudo em dia. E
aquelas pedras, edificou e fez um altar ao Senhor. Fez, irmãos, Elias desafiou eles demais. A Bíblia fala que Elias falou para ele assim, ó, cava o quê? Um rego em volta do altar. Ah, mas para que isso? Para nós não tinha isso. Não, cava um rego aí em volta do altar. E faz o quê? Aí ele fala, cava ao redor do altar, segundo a largura de 2 medidas de semente. Então armou a lenha, dividiu os bezerros em pedaços e pôs sobre a lenha. E disse, enchei de água. Quantos cântaros? 4 cântaros e derramai sobre o holocausto e sobre a lenha. E fazei a segunda vez, e fizeram a segunda vez. E disse ainda, fazei a terceira vez. E fizeram a terceira vez. De maneira que a água corria ao redor do altar. Ainda até o rego encheu de água. Que ele pegou, pega a água, gente, e joga sobre o altar. Irmãos, conjecturação que eu vou fazer. Zezé, se a água, se quando eles clamaram, a lenha estava sem água, não pegou fogo, eu acho que os profetas de Baal falaram assim, esse aí é louco. Na lenha seca o fogo não veio, e agora com lenha molhada? Mas o nosso Deus é tão grande, irmão, que na mão do nosso Deus a água vira gasolina. Na mão do nosso Deus o fogo vira ar-condicionado. É tudo o contrário. Ananias, Azarias e Misael dentro da fornalha, Deus foi lá e tirou a força do fogo. E eles saíram ilesos. Esse é o Deus que você serve, você não vai adorar Ele não? Você não vai adorar esse Deus? Que se você entrar pela fornalha, Ele vai estar lá te esperando para te guiar e para te ajudar. Derrama água, derramou água. De maneira que a água caía do altar e enchia o rego de água que estava em volta do altar. O povo falava, esse homem é doido, esse profeta é doido. Agora que não pega fogo mesmo. Agora que perdeu o tempo mesmo de jogar água. 3 vezes. Era um desafio, irmãos. E nós tem hora que tem medo de fazer desafio. Ah, mas se eu fizer e Deus não responder, então você não é crente. Porque eu tenho que crer naquilo que eu peço. Eu tenho que acreditar que a resposta vai vir daquilo que eu estou pedindo. Porque se eu não creio, eu estou perdendo tempo de orar. Eu estou perdendo tempo de clamar. Então, se você crê, começa a clamar, mas acredita que Deus vai fazer, e Deus vai fazer. Jesus fala assim, clamareis e recebereis, e tê-lo eis. Vocês vão clamar, vai receber e vai ter. Mas você tem que acreditar. Agora tem crente que ora, está igual a igreja primitiva. Que é isso, pastor? A igreja primitiva era de fogo. Era de fogo. Mas teve um dia que a igreja primitiva estava orando. Deus, sorta quem? Pastor Pedro, capítulo 12 do livro de Atos dos Apóstolos, versículo 5. Deus sorta o pastor Pedro, ele está preso por causa da tua palavra. Aí Deus enviou um anjo lá na cadeia e sortou Pedro, não sortou? Aí o anjo pegou Pedro pela mão, sortou ele na rua e falou, procura uma casa de crente aí. Aí o Pedro certamente falou, não, que eu vou achar esses irmãos. E crente pentecostal é fácil de achar. Aleluia, glória. Foi na cruz, onde um dia eu vi. O pedal, os irmãos estão ali. É lá que está. Está lá na casa da irmã Maria. Vamos lá. Pedro foi. Quando chegou lá, a paz, Shalom. Shalom, Adonai. A moça que saiu na porta olhou e fechou a porta de novo. Foi lá, irmãos. Pastor Pedro está lá fora. Você está doida, menino? Pastor Pedro está preso. Mas estava orando para quê? E Deus soltou e eles não? Assim acontece conosco, irmão. Nós oramos e não acreditamos no que nós pedimos. Por isso que nós não tem. Por isso que Tiago fala assim, ó, pedis e não? Por que pedis? Você vai pedir nessa noite?
Mas creia que a porta vai abrir. Creia que o milagre vai chegar. E o povo ainda falou, sabe o que eles falou, irmão? Quando a moça chegou lá e falou que o Pedro estava lá fora, sabe o que os irmãos que estavam lá dentro falou? Era cheio de superstição. Era cheio de paganismo. Não, não é ele não, deve ser o anjo dele. Quer dizer, o anjo da guarda do Pedro. Ô irmão, crente tem esse negócio. Ai, meu anjo da guarda. Quem me guarda é Jesus. A Bíblia diz que o anjo do Senhor acampa. Salmo 34, 7. O anjo do Senhor acampa. Quando você lê a palavra anjo do Senhor, está se referindo a quem? O próprio Jesus. Então quem está comigo é o próprio Cristo, é o próprio Senhor Jesus. Aí o povo lá, pode clamar, profeta. Se nós ficou das 6 da manhã até quase 3 horas da tarde, você vai passar a noite. Você é ó. E eu vou te dizer uma coisa, irmão, o crente tem que ser doido mesmo. O crente tem que ser louco. Que isso, pastor? Se for louco, vai lá para o Otto. Não estou falando dessa doidura, não. Estou falando de louco por Jesus. Eu já contei que tem hora que Deus faz umas loucuras na vida da gente, que a gente fica flutuando. Eu já contei aqui, vou contar porque está dentro do contexto que eu estou pregando. Eu estava num culto, numa casa, e tinha uma irmã, irmãos. Eita irmã materialista, eita irmã que dava valor nas coisas materiais. E o culto pegando fogo. E Deus derramando poder. Irmã, tinha um vaso, perto da estante da casa da irmã, e o Espírito de Deus falou assim, pega aquele vaso e põe no meio da casa. Eu falei, eu? Isso é coisa de doido. Pegar o vaso e pôr no meio da casa. Irmãos, na hora eu falei, comigo eu briguei dentro de mim. Não, isso é coisa da minha cabeça. Estou louco. Pega o vaso e põe no meio da casa. Estava lá no cantinho. Aí eu falei, meu Deus, tem misericórdia. Lá na mente, eu brigando com Deus lá na mente. De repente, irmão, levanta um irmão, esse irmão até morreu. Levanta um irmão e vem assim, ó, para o meu lado e fala assim. Você vê, ele não sabia de nada, a briga de mim com Deus na mente. Faz o que eu estou te mandando. Falei, e agora, Jesus? Agora eu faço. Aí eu fui correndo. Catei o vaso da irmã, assim, ó, e pus no meio da casa. Meio da sala. E Deus derramou poder, o irmão começou. Irmão para cá, irmão para lá, e pula para lá, e pula para cá, e o vaso ali. A irmã só olhando, eu só olhando assim, a irmã ficava assim. Aí ela não aguentou, ela não aguentou. Aí Deus falou, tá vendo? Eu fiz isso para te ensinar que a vida dela é matéria. É coisa, se você for olhar, é coisa de doido, irmãos. O que tem a ver eu pegar o vaso da irmã e pôr lá no meio da casa? Mas eu duvidando, aí Deus usou a pessoa e falou, faz o que eu estou te mandando. Eu falei, isso, na hora. É na hora. Então, aqui, Elias não tinha medo, irmãos. Aí o que ele fez? Versículo de número 34, 35, 36. Sucedeu, pois, que oferecendo-se oferta de manjares, o profeta Elias se achegou e disse. O que Elias falou? A oração de Elias, irmão. Olha que oração curta e objetiva. Às vezes nós ficamos orando 2 horas, irmão, mas não tem objetivo a nossa oração. Às vezes você ora 5 minutos com objetivo, a resposta vem. Pastor, então não precisa de orar 2 horas, não precisa. Mas tem que orar com objetivo. Não é ficar jogando palavra para cima. Não é ficar gastando palavra. Porque se a vida for contada por palavras, a gente ficar falando muito, chega rápido à morte. Aí que diz? Ó Senhor Deus. Ele não falou, ó Senhor meu Deus. Ele falou quem? Senhor Deus de
Abraão, de Isaque e de Jacó. Ele respeitou a hierarquia de Deus. Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó. Manifesta-te. Que dia? Que dia? Hoje. Que tu és Deus aonde? Em Israel. E que eu sou o teu servo. E que conforme a tua, eu fiz todas estas coisas. Que oração, hein, irmãos? Deus, mostra para esse povo que tu és Deus em Israel, e que eu sou teu servo, e que conforme a tua palavra, eu fiz todas estas coisas. Irmão, tudo Elias colocava Deus na frente. É o que nós temos que fazer. Eu não posso. Ei, irmão, quando eu cheguei aqui, o negócio mudou. Quando eu comecei a fazer isso, a coisa pegou. Quando eu fiz isso, não, irmão, nós não fazemos nada. Ou fazemos? Não faço. Eu não faço nada. Eu só faço se eu unir com o pastor Lázaro, com o pastor Zezinho, presbítero Cristiano, unir com a igreja e estar firme no propósito com Deus. Deus vai responder e Deus vai operar. Aí veja bem. Elias acabou de orar. Versículo 37. O que ele fala? Responde-me, Senhor, responde-me, para que este povo conheça que tu, Senhor, é o quê? É Deus, e que tu fizeste tornar o seu coração para trás. Responde, Senhor. Dá uma resposta. Faz o coração desse povo voltar para trás para eles crer que é o Senhor. Faz alguma coisa, responde, Deus. Irmão, depois você pode contar as palavras. Quantas palavras foi a oração de Elias? Oração curta e objetiva. Aí quando Elias acabou de orar, que ele falou, responde-me, Senhor. Aí vem a resposta no versículo 38. Então caiu o quê? Fogo da onde? Fogo do Senhor. Caiu fogo do Senhor. Olha aí, 38. Então caiu o fogo do Senhor. Consumiu o quê? Holocausto. O bezerro foi embora, tadinho. Consumiu o quê? A lenha. Meu Deus, que fogo é esse? Que lambeu a pedra, a água, o pó. Irmão, que Deus é? Irmão, põe fogo na pedreira ali, o que vai acontecer? Nada. A pedra vai queimar? E aqui Deus queimou até pedra. Esse fogo precisa de pegar, porque está cheio de coração, cheio de pedra na igreja. Não acredita mais no poder de Deus. Não acredita mais que Jesus batiza com o Espírito Santo. Não acredita mais que Jesus levanta paralítico, que Jesus ressuscita morto, que Jesus dá vista ao cego, visão aos cegos, e cura da surdez, mudez, paralisia. Ele não mudou, irmãos. O nosso Deus não mudou, Ele ainda manda fogo em pedra. Ele manda fogo em pedra. E o fogo consumiu a lenha e as pedras e o pó. E ainda lambeu a água que estava ali naquele rego em volta do altar. Secou tudo ali, irmão, naquele lugar. Fogo de Deus desceu. Eu acho que descia como um meteoro, né? E queimava. Olha que gostoso. Vendo o povo. Vendo o quê? O povo. Eu aprendo aqui, irmão, para encerrar. Tem gente que para acreditar que Deus existe, vai ter que ver sinal. E eu louvo a Deus pela sua vida, que você não precisou de ver sinal para crer em Deus.
Você apenas creu porque alguém pregou para você que era aceitar Jesus, que morreu na cruz do Calvário para te salvar, para te dar salvação e libertação, e você creu. Você não precisou de ver mar aberto, você não precisou ver fogo caindo do céu, você não precisou de morto ser ressuscitado, você não precisou de cego ser curado, de mudo ser curado. Você precisou apenas da fé para acreditar que tem um Deus no céu que comanda tudo, que comanda a atmosfera, que comanda tudo pelo seu poder. Glória a Deus. Veja bem, irmãos. Vendo o povo, vendo todo o povo, caiu sobre o rosto. E falou o quê? Vamos todo mundo junto? Vamos todo mundo junto? E caindo o seu rosto e disse: só o Senhor é Deus. Só o Senhor é Deus. Vamos todo mundo junto? Só o Senhor é Deus. Só o Senhor é Deus. Só o Senhor é Deus. Todo mundo converteu? Acreditaram. Só que o que Elias fez? Lançou mão dos profetas de Baal. Lançou mão dos profetas. Está aí o versículo 39, 40. Elias disse: lançai mão dos profetas de Baal, e que nenhum deles escape. E lançaram mão deles. E Elias fez descer ao ribeiro de Quizon. E ali fez o quê? Matou todos eles. Que é isso, pastor? Porque eu aprendo uma coisa com Elias: ou falsos profetas se rende, acredita, ou morre. Ou a espada de Deus vai cortar a cabeça deles. Não precisa de ninguém fazer nada, irmão. Eu aprendo uma coisa. No livro de Romanos, Deus fala assim, ó: a ninguém vingueis, porque minha é a vingança. Quem vinga? Deus. Se alguém te feriu, se alguém te machucou, se alguém te maltratou, fica na paz. Deus é Deus de vingança. Não, pastor, Deus é Deus de amor. Deus é Deus. Deus não quer que ninguém vá para o inferno. É lógico que Deus não quer que ninguém vá para o inferno. Vai para o inferno quem quer. Deus não vai jogar ninguém no inferno. É o ser humano que caminha para lá, a passos largos. Nós estamos pregando: arrependa, arrependa. Entra na arca, gente, entra na arca. Está todo mundo bem tranquilo. Não, vamos no culto hoje comigo? Ixi, hoje eu tenho um churrasco para ir, outro dia eu vou. Aí na outra semana, cadê fulano? Uai, você não ficou sabendo não? Terça-feira bateu as botas. Teve chance. Irmãos, é tempo de desafio. Agora, nós vencemos os desafios com oração, obediência, palavra de Deus e Deus no comando. Não pensa você que vai vencer Deus pela sua força, não. Que Sansão pensou que ia vencer Dalila, que ia vencer os filisteus com a força dele. Só que a força que Sansão tinha não era... Você não tem coragem de falar para o seu irmão: o que você tem não é seu. O que você tem não é seu, é emprestado. É ferramenta de Deus. O machado que está aí em você é de Deus. A voz que está aí em você é de Deus. Tem gente que canta e espanta. Mas eu fui privilegiado. Aí Deus fala: eu vou só fazer um negocinho na sua garganta. Vai cantar. Teve um cantor famoso que falou assim, que se Deus ajudasse na voz dele, ia atrapalhar. Hoje ele não canta mais. Acabou. Então é Deus que está no comando, é Deus que está no controle. Não adianta eu chegar aqui e pensar: mas eu prego. Gente do céu, nossa, eu sou bom demais para pregar. Deus fala: próximo culto quero ver se você prega. Vou tirar meu espírito de sobre você, você não vai lembrar um versículo. Você não vai lembrar de nada. Aí você vai chegar aqui no público assim: Deus me...
Me livra dessa encrenca que eu nunca mais vou entrar no outro. Porque o que eu tenho pertence a Deus. Paulo escreve assim, ó. Ninguém se glorie do que tem, como se não tivesse recebido. Porque tudo que nós temos foi recebido de alguém, e esse alguém é Deus. E tudo é dele, para ele. Ele vai pedir conta. Ele vai chegar para mim e falar assim, Elias, cadê os talentos que eu coloquei na tua vida? Tu usaste eles? Vai chegar para, não, Deus, mas lá na igreja tinha muita irmã, mas você era mais uma, que precisava trabalhar e não trabalhou. E você, não, tinha obreiro tropeçando, podia tropeçar quem fosse, mas eu chamei você. E agora? Olha, senhor, mas é assim, o pastor não me dava oportunidade? Não dava, não? Quantas vezes ele ficava falando lá, meu filho, vem para o culto, vem para o culto, vem para o culto. E você não via. Então é hora, irmão, de lançar um desafio. Dizer, Deus, a partir de hoje, 20 de outubro de 2024, eu quero ser crente de verdade. Eu quero ser crente de verdade, Deus. Quem está disposto a fazer esse desafio? Se não for para ser crente de verdade, aí você não vai falar, né? Se não for para ser crente de verdade, o senhor me leva. Eu não vou fazer isso, não. Porque se eu fizer amanhã, tem uns 30 lá em cima. 30 de uma vez. Mas o que foi? Ai, o amor está andado na igreja. É o voto que eles fizeram. Então vamos ficar firme, irmão. Vamos lançar o desafio. A partir de hoje, Deus, eu quero ser crente na igreja, quero ser crente na rua, quero ser crente na faculdade, quero ser crente na escola. Aonde eu pôr o pé, eu quero ser testemunha de Jesus. Aonde eu colocar o pé, eu vou testemunhar da sua grandeza e da sua glória. Quem pode colocar de pé? E você vai ter um escudo nas tuas mãos nessa noite. Oh, aleluia.